Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui de volta, né? Mais uma vez para a gente falar um pouquinho, né? Na nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito bacana. Vamos esperar as pessoas entrarem. Vamos convidar aí um pouquinho mais, né? De pessoas. Aos poucos. Vamos chamando, né? Devagarinho. Prontinho. Agora eu já comecei a chamar um pouquinho as pessoas para elas virem, né? Toda vez que a gente entra ao vivo, demora um pouquinho para as pessoas chegarem, né? E aí a gente vai esperando. Ah, oi! O Luiz já chegou, né? O nosso convidado. Você me escuta bem? Me vê bem? Bom, ele ainda não me respondeu, mas ele já entrou. Vamos ver aí, né? Dando um tempinho para ver se chega mais alguém, né? Vamos colocar o dedinho aí, convidar as pessoas para elas poderem entrar, né? Para poder ver alguma novidade que a gente vai trazer hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito legal. Ah, o Luiz falou que está me escutando bem. Então, oi, Daiane, seja muito bem-vinda. É muito bom te ver aqui, tá? Então, vamos convidar aí, vamos apertar o dedinho aí no aviãozinho e convidar os amigos para poder participar aí dessa live de hoje, que hoje a gente vai falar aí do poder da negociação. Vou chamar aqui o nosso convidado, né? Meu nome, então, é Rosemary Sá. Eu sou coach de autoliderança. Então, deixa eu chamar aqui o nosso convidado de hoje. Oi, Dani, seja muito bem-vinda. Vamos chamar aqui o nosso convidado, então. Vamos lá. Ele está chegando, né? Como é que vocês estão nessa data aí? Hoje está quente pra caramba aqui no Rio de Janeiro. A gente está aqui, ó, muito. Não sei como é que tá aí para vocês. Como é que tá o clima aí, gente? Fala aí de onde é que vocês estão, né? Coloca pra gente aí como é que tá. O Luiz também tá suando aí, porque também é do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, boa noite a todos aí. Mais uma vez, obrigado, Rose, por fazer mais esse convite aí para participar de mais uma live, ainda mais um assunto como esse, que tem muito a ver, né, com esse momento aí que nós estamos aprendendo a conviver melhor com as situações e como interagir com as pessoas de uma forma segura, sem trazer alguma situação de risco maior para nós, né? Então, é uma readaptação de forma de interagir com as pessoas. Então, esse lado da negociação é um tema muito relevante. Foi muito bacana a gente ter conseguido chegar a essa conclusão e trazer esse tema aí para que a gente possa interagir com todo mundo que está aqui na live, que vai ser muito vibrante, eu tenho certeza. Ah, que legal, Luiz. Assim, esse tema, né, quando a gente pensou nele, a gente pensou no nosso dia a dia, como é que a gente é afetado pelas dificuldades que a gente acaba vivenciando no nosso dia, né? No nosso cotidiano. E aí a gente pensou aí nesse tema que a gente sabe que é necessário, a gente saber negociar para que tudo possa sair da melhor maneira possível. Algumas vezes não do jeito que a gente gostaria, mas o que é possível, né? E não é muito fácil, às vezes, você aceitar as possibilidades momentâneas, mas a gente entrega aí, né? E procura fazer o nosso melhor, né? Então, vamos ver aí. Gente, ó, aperta aí o aviãozinho, coloca o dedinho aí no aviãozinho e manda para os seus amigos aí, né? Convida bastante pessoas para o Instagram aí, chamar as pessoas para participarem da nossa live aí.
porque a nossa live ela está sendo ao vivo, né? E a gente precisa de ter as pessoas aqui para a gente poder saber o que é que as pessoas querem saber desse tema, né? Que esse tema aí é um tema muito relevante na nossa vida e que ajuda tanto na nossa vida profissional como na nossa vida pessoal, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é negociação. Será que o pessoal sabe aí o que é negociação? Oi, Maria, seja bem-vinda também. Então, realmente a questão você, como uma boa professora, né, você pode dar uma introduçãozinha aí, trazendo para nós o conceito para a gente, através dele, ter uma base de como nós vamos direcionar. Porque esse assunto ele tem assim, várias vertentes, né? Então, você, com conceito, você pode abrir possibilidades aqui da gente. Isso aí não deixa de ser um tipo de negociação. Estamos negociando aqui com as pessoas o que falamos, o que trazemos, o que elas querem ouvir. Então já é um tipo de negociação. Então você entra com a base conceitual e vamos dar prosseguimento, né? Então, assim, a negociação, gente, tá? Se você for olhar o conceito, é a forma da gente chegar aos nossos objetivos por meio de acordos, em situações que existem interesses comuns, interesses opostos, e lidando com conflitos, divergências, antagonismos, né? Então, assim, no nosso dia a dia, a gente observa muitas dificuldades de lidar com o outro, né? Vamos falar, então, assim, como é que você, no seu último... digamos assim, na última semana, né? Essa semana passada, quais foram os acordos? O que você teve que negociar aí na sua vida para você conseguir realizar alguma coisa? Será que as pessoas têm feito isso, observaram isso? Vamos ver aí o que as pessoas vão falar. O que você acha, Luiz? Na última semana, como é que foi para você? Você acha que você teve que negociar muito, negociar pouco? Não, isso aí é constante. Negociação é rotina, né? Natural. Quando a gente não tem como você pensar em qualquer situação na sua vida que não tenha negociação, porque tudo na vida são escolhas. Ou é isso, ou é um lado, ou é outro que você escolhe. Então você começa negociando consigo mesmo. Você fala assim, é esse caminho que eu quero, é esse. Esse é o certo, ou esse que é o certo. Aí já começa a negociação. Quando você não tem certeza, existe a incerteza no que parece certo, então já está havendo uma negociação, está partindo de uma premissa de início de negociação. Então é por aí, né? Então a gente tem que ter de tudo na vida, cada momento a gente está negociando. Você fala assim, estou aqui com vontade de ir ali beber um copo d'água. Será que eu posso ir ali, o tempo agora eu posso parar aqui e ali pegar, embora seja importante? Tem coisa que você, de repente, não pode parar aquele minuto ali. Daqui a 5 minutos, 10, você pode. Mas naquele momento você não pode. Então você, não, eu escolho ficar porque é relevante eu estar aqui, não perder aqui como isso está se desenrolando. Porque se eu me afastar 5 minutos, pode chegar num ponto que eu vai ter que voltar tudo de novo, que eu vou estar perdido. Então tudo é negociação, né? Tudo. Assim, a Dani botou aqui, ó, que ela não é boa em negociar. Então, assim... Será que ela não é boa ou ela não se permite negociar? Que tem situações complexas, que muitas vezes a gente pode ser muito melhor do que a gente imagina em negociar, mas só que a gente não se dá a abertura para entender que valores e crenças, isso não está ali na mesa de negócio. O que está são momentos, escolhas, o que é melhor para o coletivo, ou melhor para todo mundo. Boa noite, olha a Isis aí também, que bacana. Olá, né? Boa noite. A gente está falando aqui sobre negociação. Aí a gente está perguntando, na última semana, o que você teve que negociar? Então, vamos pensar. Olha só, é até engraçado, né? Porque existem vários tipos de negociação, né? Negociação até com a gente mesmo.
E aí fica, às vezes, complicado. Às vezes é mais fácil negociar com o outro do que você negociar com você mesmo, né? Porque as escolhas que você tem que fazer, às vezes, vai fazer com que você deixe de fazer alguma coisa que você gosta de fazer. Mas para você alcançar aquele objetivo, você também tem que fazer aquela negociação. Todo dia você negocia com o despertador quando ele toca. Aí quando ele toca, aí você tem duas escolhas. Bater no despertador e continuar dormindo, ou você levantar. Aí é até engraçado aqui em casa, gente, porque assim, o Luiz, ele é muito engraçado que ele pega o despertador, agora ele colocou num local distante, porque aí se o despertador tocar, não tem como negociar com ele, você não vai bater nele, você simplesmente tem que levantar da cama para parar de escutar ele. Aí você tem que levantar. Ai, ai. Então, assim, para tudo, a gente negocia. O tempo todo na nossa vida, né? Se a gente observar, cada coisa, vamos pensar assim um pouquinho. Cada coisa que você fala não para você, você está negociando. Está dizendo o quê? Não para você e está negociando para o outro, né? Então, olha só quantas coisas que a gente acaba negociando no nosso dia a dia. São as escolhas que a gente faz, né? E você, Luiz, quais são as escolhas? Sim, como por exemplo, sobre isso que você falou, né? Essa questão. Você tem que ter uma escolha ali, né? Por exemplo, normalmente quando você tem uma coisa nova que você está desenvolvendo, que você vai participar, primeira situação é de pavor, é de medo. Você tem um medo muito grande. Esse medo é um monstro, né? Parece que ele tem 3, 4 metros de altura. Você tem duas escolhas. Ou você encara ou você foge. Então, aí está uma negociação. Se você é aquela pessoa que está com aquele foco no que você quer alcançar, você sabe que é preciso, então você vai encarar, não tem jeito. Você vai encarar, dê certo ou dê errado, você vai atacar, vai rumo a seu objetivo. Mas se você é aquela pessoa que prefere aguardar para ver o que vai acontecer, então você está exposto ao acaso. Você pode não chegar a lugar nenhum, ou pode até em 1 milhão de situações, uma dar certo. Um caso de sorte, mas você vai deixar sua vida aí ao acaso, à sorte? Será que vai dar certo? Então, não sei se vale a pena você ter essa escolha, né? Então, é uma questão a você fazer uma autoanálise e entender como você se posiciona, né? Assim, quando você falou isso, né? Então, assim, é bastante importante a gente perceber que a primeira negociação, o primeiro passo, a gente negociar, que você falou aí, né? Com as nossas próprias emoções. Você falou que fica um monstro, né? Alguma coisa nova. Comigo também está acontecendo uma coisa agora, há pouco tempo. Assim, que não era, assim, não estava nos meus planos imediatos acontecer isso, né? Para coordenar um livro. E aí eu falei, meu Deus, vou coordenar um livro? Tem certeza disso? Aí eu tive que negociar comigo mesma. Porque, assim, eu tenho alguns pontos positivos, pontos fortes positivos, e tem alguns que eu não considero ainda que estão como é que se diz? Estão em melhoria há bastante tempo e aperfeiçoamento, digamos assim. Então, você tem que aprender a lidar com essas situações que acontecem no nosso dia a dia. E, às vezes, a gente observa que as pessoas, quando vê uma coisa nova, a primeira coisa que ela faz é fugir, né? E tem aquelas outras que paralisam, e aí vai depender como é que você vai se controlar as emoções, e também tem a ver com o seu comportamento, né? Obrigada, querida. Muito bem-vinda, tá, Cissa? Então, assim, uma coisa que eu acho que a gente precisa perceber bastante é essa questão. Já parou para pensar, Luiz? Quantas vezes que a gente se boicota ou se a gente está fazendo autossabotagem para a gente não aceitar aquilo que é novo? Nossa, quantas vezes já fiz isso, gente? Muitas vezes. Mas é tão bacana quando você começa a aprender coisa nova, esse hábito novo, aí você pode o quê? Negociar consigo mesmo. Eu negocio comigo mesmo. Olha só que bacana, entrou uma pessoa extraordinária que eu estou para entrar em contato com ela, que eu atendi ela tem um período aí, é daquela região ali pela esquerda, ali eu me esqueço o estado. Mas ela tem uma história muito bacana, eu me emocionei muito quando eu fiz uma sessão de coach com ela, mas eu vou entrar em contato. Tatiana,
pode estar certo que eu vou voltar a entrar em contato. Eu só não entrei porque eu tinha umas questões aí que eu estava fazendo muitas provas e tinha muitas coisas aí, mas eu vou voltar a entrar em contato. Mas é muito bacana ter você aqui. Realmente essa questão que você está falando, né, é muito importante, Rose. Caramba, como é que você pode... a gente pode ver isso aí, né? Essa questão aí. Na maioria das vezes, a gente se apavora assim, essa questão de você ter essa parte sua aí, que você começa a se boicotar. E tudo é autossabotagem, que é chamada tecnicamente, né? Você vai se sabotando para não encarar de frente aquilo que está se oferecendo para você. Aí o medo talvez não seja de você, não seja de você não conseguir. Pelo contrário, o medo maior é de conseguir e dar tudo certo. A pessoa fala assim, o que é que eu vou fazer? Se eu começo a dar tudo certo, vai crescendo o tamanho, vai crescendo de intensidade. Como é que eu pequenininho vou dar conta disso, não é? Olha só, né? Aí a gente faz aquela autossabotagem do nosso sucesso, né? O sucesso é do tamanho que a gente possa imaginar, né? Que a gente possa alcançar. Tatiana, gratidão, minha querida. É um prazer imenso, tá? Ver você aqui. A Tatiana botou aqui que está sempre ligada aí no nosso Insta. Muita gratidão mesmo, tá? Então, assim, Luiz, isso é uma coisa que acontece muito com a gente, né? Então, assim, nós que somos do desenvolvimento humano, não pensem que isso não acontece com a gente, tá? Isso acontece conosco também. Só que a gente precisa estar sempre olhando para aquilo que está nos incomodando ou aquilo que a gente não está, digamos assim, em sintonia, e fazer as mudanças. Então, assim, as nossas emoções, elas são muito importantes, que a gente aprenda aí a saber gerenciar as nossas emoções. E, assim, a gente está até com um livro que vai estar para lançar mais à frente aí, vai ser muito legal, vai estar falando aí sobre exatamente isso, a inteligência emocional, que a gente vai estar coordenando. Estou muito feliz com esse projeto, porque é um projeto, assim, que eu sei que vai ajudar muitas pessoas. A gente está com 3 projetos de livros aí, diferentes esse ano. O Luiz também está com muita coisa bacana. E assim, nossa, a gente... lembra daquela história que ele falou ali? A gente lidar com os nossos monstrinhos, né? Os monstrinhos estão para todos, né? Mas agora eu já consegui lidar melhor com ele, né? Já conversei. Porque, gente, olha só, todos nós passamos por conflitos internos na hora que acontece alguma coisa nova. E aí você tem que aprender aí a gerenciar as suas emoções para você enfrentar e superar aqueles problemas. Né? Então, se você souber realmente colocar isso em ação, né? Esse gerenciamento mesmo, né? Você aprender a lidar com as nossas emoções, porque emoção todo mundo tem, né? E aí a gente consegue aí organizar aí a nossa vida, que é um ponto que é muito importante. E aí, Luiz, voltando aqui, negociar, será que significa ser favorável às suas expectativas? Será que a gente tem expectativa? Normalmente, né, às vezes as pessoas constroem uma expectativa muito grande em cima de algo que a pessoa pretende alcançar. E às vezes ela dá esse poder a muitas pessoas que ela nem conhece. Aí será que essas pessoas vão atender essas expectativas? Ou será que você tem que estar neutro, deixar fluir para você ter as experiências necessárias para tomar as decisões certas? Você não sabe se vai dar certo ou não sabe se as expectativas vão ser atendidas. Mas como é que você vai saber se você não se permitir? Olha não só, gente, olha só como é que ele foi profundo. Olha a física quântica aí, né? Ele utilizando, que ele ama isso, né? Eu também gosto muito da física quântica. Isso mesmo, Cecília. A gente tem que fazer auto-coaching o tempo inteiro. Oi, Márcia, que bom te ver aqui. Que prazer. Então, assim, a gente está falando aí sobre negociação. Então, gente, a gente fazer essa negociação não é muito simples. E a gente tem que fazer isso todo dia. Mas, Luiz, o que você fala aí sobre essa expectativa? Como é que anda a sua expectativa? Porque as minhas, eu confesso para você que eu não costumo colocar elas muito altas, não. Mas acontece, olha só eu utilizando mais, tá? Porque, assim, ainda
eu sempre buscando essa alta performance e eu buscando saber gerenciar isso, às vezes acontecem aí. Já aconteceu comigo aí há uns 2 meses atrás, uma expectativa que eu tinha de uma situação e que, por acaso, não foi aquela que eu esperava, então eu tive que lidar com isso aí que aconteceu comigo. Então, a negociação teve que entrar em ação dentro de mim. Olha a Ana Cristina aí também, estamos com a nossa equipe aí entrando aí, com a Márcia, agora é a Ana Cristina, muito bacana. É muito bacana isso aí que você falou, né? E até, inclusive, eu estava numa reunião agora nesses projetos aí de livros e tudo, né? Então, teve um assunto muito importante que foi falado aí sobre você. Aí entrou a Márcia aí tem um assunto muito tocado aí, a neurociência. Eu lembrei dela, que ela fez a formação recente em neurociência, né? Depois eu vou conversar com ela, porque tem muita coisa bacana aí para a gente trocar aí na equipe, entre nós, e vamos aí cada vez evoluindo mais. O importante é todo mundo crescer junto, como já está acontecendo. A Ana Cristina lá com o BNI, com seus projetos. Eu sei que cada um está engajado com mais força em coisas grandiosas. Então vamos cada vez evoluindo mais e aprendendo um com o outro, né? Tenho certeza que nós vamos... As expectativas que eu tenho é essa aí, que nós vamos muito longe, mas aonde eu não sei. E nem quero saber, senão eu vou ficar apavorado, né? Eu vou ficar apavorado e vou fugir. Então eu não quero fugir, então eu prefiro não pensar em expectativas, né? Engraçado isso, gente. Quem é que já teve algumas... Oi, Maria Helena, seja bem-vinda. Queria perguntar aí, qual foi a última vez que você colocou uma expectativa em alguma coisa e não foi daquela forma que você queria? Você teve que negociar consigo mesmo para conseguir se organizar internamente aí para que pudesse ir à frente. Quem é que pode falar isso aí, gente? Será que teve alguém? Quero só ver se alguém vai contar para a gente aí. Eu contei aqui a minha já. Poxa, a gente fica contando nossa história, fica todo mundo curioso, a gente fica curioso também em saber, né? Saber quais as questões que as pessoas têm vivenciado que possa até dar uma nova forma de abordar esse assunto tão intenso, né? Tão cheio de nuances, né? Digamos assim, né? Boa noite, Maria Helena. A Maria Helena está dando boa noite, Luiz. Boa noite, Mariana. Então, gente, assim, já que vocês ficaram tímidos aí, não colocaram aí pra gente qual foi a última vez que você aí teve essa negociação, né? Então, vamos partir para uma outra pergunta. O que você acha, Luiz? Será que você costuma negociar consigo mesmo sobre as suas escolhas? Qual foi a última escolha que você teve que negociar consigo mesmo? E isso é todo momento também. Que um lado quer isso, outro lado quer outra coisa, né? Então e aí, eis a questão, né? Às vezes nenhum nem outro, às vezes é um meio termo, tem que haver um consenso. Até entre nós mesmos a gente tem que ter um consenso de resultado de escolha, porque senão um lado fica fragilizado e o outro pensa que está tomando o controle total das situações, e não é assim que acontece. Que o nosso lado luz, o nosso lado positivo, tem momentos que ele tem que tomar a frente, mas o outro lado também, que é mais agressivo, que é mais contundente, às vezes precisa dele também, que você tem que ser um pouco mais assim, pontual na sua coisa, de falar um não, quando você fala basta, não, quando você dá um não para aquilo que precisa dar não, é esse outro lado que está tomando a frente, não é o lado bonzinho, o lado que fica elogiando, que bacana, e lá dentro não está gostando, está com raiva, mas não quer mostrar, para não mostrar esse lado. Aí o outro toma a frente, não é nada disso, aí chuta o balde, né? Então, cada um tem seu momento de tomar a frente e ajudar nas decisões. A gente tem que permitir esse diálogo, esse consenso, né?
Assim, isso aí que você falou é muito importante, Luiz, porque algumas vezes as pessoas elas deixam levar pelo lado muito bonzinho, né? E aí ele só entra pelo cano, né? Vamos falar aqui das mulheres, né? Nós fomos criados aí em alguns momentos para que a gente obedecesse muito as pessoas, os responsáveis, o pai, a mãe, né? Ter boas maneiras, ser muito bem educada. E aí você acaba misturando as estações aí, né? E você acaba dizendo sim para o outro, esquece de dizer sim para você. Você acaba dizendo sim para a família, você diz sim para o marido, diz sim para o seu trabalho, né? Você diz sim para tanta coisa. E no final das contas, você está dizendo não para você. Então, assim, até que ponto isso vale a pena, né? E assim, se você for observar nas empresas, né, na liderança e na autoliderança, que eu sou coach de autoliderança, a gente precisa, né, ser líder de nós mesmos, né, ser donos de nós mesmos, e a gente tem que aprender a ter essas habilidades para que a gente possa... A negociação, gente, é uma habilidade muito importante. Não sei se vocês vão se lembrar, alguns anos atrás, quando você via uma campanha na TV, quando não existia ainda a internet, né? Então, quando você via alguma coisa, você começava a pensar que as pessoas estavam te passando para trás, né? Ah, está convencendo o vendedor. Olha só, eu tinha uma crença que o vendedor, eu não queria ser uma vendedora, porque eu achava que o vendedor enganava as pessoas. Olha só. E eu aprendi a observar, porque tem que ter o ganha-ganha. O que é bom para o outro e é bom para você, né? Você oferece um bom trabalho e você também cobra pelo trabalho. E é lógico que Napoleão Hill já falava isso, né? Que a gente tem que entregar muito mais do que aquilo que você promete. Para quê? Para que as coisas fluam muito melhor. Oi, Entrou aí, Cristina. Oi, Andréia. Andréia. Bem-vinda. Tudo Boa bem? noite. Essas questões que você colocou é muito interessante, né? Porque, na verdade, entenda-se, quando ela falou, devemos ser dono de nós mesmos, mas não é a questão de ser dono físico, ser dono da verdade, ser dono de que o que nós queremos tem que prevalecer, não, mas ser dono em termos de autorresponsabilidade, não é, Rose? Que é você se responsabilizar pelas suas escolhas, que é você ter um rumo que você vê que o resultado está trazendo um ganho coletivo, um ganho a todos que estão ao seu redor, a todos que fazem parte da sua equipe. Porque se eu tomo uma decisão, se eu faço uma escolha, só eu estou... Ela falou ganha-ganha, é o ponto central. Se eu tenho uma escolha e só eu estou ganhando e todo mundo está perdendo, não está funcionando. Tem que todo mundo ganhar, tem que a equipe ganhar. Então, essa questão de ser dono é você ter essa consciência, você saber discernir, você ter um comedimento em como isso está impactando ao seu redor. Quando você faz uma programação em PNL, você não faz para a pessoa achando que ela precisa, não é isso. Você explica para a pessoa o que é que você vai fazer, não é, Rose? E aí depois você faz a ecologia, você sente como a pessoa vai ter essa mudança lá na frente, como é que ela está vivendo essa mudança. Será que é isso que ela quer? Ela tem que confirmar que é isso que ela quer. Que isso vai ser um trabalho que vai trazer ganho para ela e para todo mundo ali, como é que ela vai estar posicionada no sistema dela, ou familiar, ou profissional. Ela tem que sentir emocionalmente como isso está funcionando. Porque se eu acho, eu estou vendo com meus olhos, mas ela tem que concordar, ela tem que aceitar e querer. Se ela fala, não, eu não estou confortável, eu não estou bem, então você procura entender o que vai ser mais adequado à situação dela e como ela vai se sentir bem. Isso é chamado a ecologia da situação. Não é, Rose? É por aí. Importante. A Ana botou aqui, ó, que é muito importante essa reflexão de negociar conosco mesmos, né? Muito importante dizer sim para nós mesmos. Isso mesmo, né, Ana? E eu quero falar aqui Olha, estou muito alegre, muito feliz de te ver aqui, Rose. Olha, gente, eu trabalhei com a Rose há muitos anos, uma pessoa maravilhosa. E até que fica, eu estou vendo ela hoje na live aqui. Muito bom. Então, gente, a gente tem que saber negociar, principalmente dos nossos relacionamentos, né? Então, a gente está trazendo aqui vários casos, né? A gente está falando aqui de momentos
que acontece na nossa vida, com exemplos nossos, de outras pessoas também, que é importante, principalmente nas equipes, né? Na liderança. A gente está trazendo a negociação, ela é uma habilidade que ela é muito importante nas empresas também, no campo profissional. Isso a gente também tem que falar porque ela é muito importante no campo familiar, né? Porque os conflitos, eles existem tanto nas famílias, existem nos nossos relacionamentos, eles existem nas empresas, eles existem em todos os lugares, né? E dentro de nós mesmos. E a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Será que isso é simples, Luiz? É verdade, verdade. Como você bem disse, né, esse termo, quando se fala conflito, né, às vezes tem uma conotação que as pessoas têm de conflito como algo negativo, algo que prejudique, que faça mal às pessoas. Mas não, se não há um atrito, não há um conflito, como é que vai haver novas teorias, novas teses, novas formas de lidar com as situações que até então você não tinha lidado ainda, você não tinha tido algum tipo de experiência nesse contexto? Então, esses conflitos são totalmente necessários. E também os estágios, né, que normalmente você pode ficar com raiva pelo conflito, você pode negar aquele conflito, mas depois você vai entender, vai começar a ver como ele pode te ajudar de alguma forma. Aí você já começa a entrar no campo da aceitação, né? Que é na escala de emoções de Hawking, né? Aceitação, ponto intermediário entre o que está te atrapalhando, trazendo alguma coisa que não é congruente para você, e aquilo que é positivo para você, a intermediação. Então, é um processo, né, que vai acontecendo por estágio, né? Cada estágio é importante, mas o conflito é necessário, né? Muito necessário. Assim, né? falou um ponto que, assim, é muito importante a gente ter conflito para que a gente consiga ter uma nova perspectiva daquilo que a gente deseja, né? Porque às vezes você só consegue enxergar aquilo daquela forma. Mas a sua voz não está aparecendo para mim. Ah, é? E agora? Está me escutando? Pessoal, quem me escuta, coloca sim. Porque talvez não seja eu, pode ser que seja o Luiz. Coloca Vocês estão ouvindo a Rose, que eu não estou conseguindo ouvi-la. Não sei se o problema é meu, se é da internet, ou se para vocês está ouvindo os dois. Eu não sei, porque eu não estou conseguindo ouvir o que ela está falando. E aí, Dani? Vamos ver se alguém fala aí quem é. Ah, a Ana disse que está me ouvindo, e a Dani também. E a Cristina também. Oi, Cristina, que bom te ver Então, aqui. Se o problema é meu, Rose, vou sair e vou voltar de novo, ok? Tá. Olha só, gente, eu vou trazer um ponto aqui que ele é essencial na vida familiar, tá? Assim, uma coisa que isso já aconteceu comigo no passado e eu não tinha essa visão, eu não tinha esse conhecimento. Porque, às vezes, você acaba super protegendo o seu filho, né? E você quer sempre dizendo sim para ele. E aí você não deixa ele crescer, tomar as suas próprias decisões. Então, isso é muito importante. Lembra quando eu estava falando aqui sobre o dizer sim e dizer não? Saber dizer não faz com que o outro ele cresça, faz com que ele tenha iniciativa, com que ele busque alguma coisa. Então, isso é muito importante, né? A gente sair daquela, digamos, aquela máscara que a gente colocou aí na nossa infância, que a gente colocou aí em algum momento da nossa vida aí como a boazinha, tá? Então, eu trouxe isso aqui para vocês. Eu trouxe isso aqui para que você possa perceber essas mudanças aí, como é que é. Então, vamos ver, eu vou chamar o Luiz de novo aqui, para que ele possa entrar novamente, tá? Então, assim, alguém aí já aconteceu na vida de vocês aí, digamos, essa percepção que às vezes com seu filho ou com aquelas pessoas que você gostava muito, quando você dizia sempre sim para ela, você tirou dela, às vezes, um pouco da iniciativa, você tirou dela um pouco dessa percepção que ela precisa de se abrir para ela ir além. Eu tive essa percepção em um momento da minha vida e eu não tinha essa percepção. Foi muito à frente
que eu aprendi isso aí. E agora, Luiz, você me ouve? Estou ouvindo, sim. Pode fazer algum tipo de pergunta. Se você fez algum e eu não ouvi, faça de novo, que será um prazer a gente interagir aqui. E muito bacana, entrou mais pessoas, 2, 3, 4 pessoas novas. Sejam bem-vindos aí. Muito bacana ter vocês aqui. Então, Luiz, a gente está falando aqui, enquanto você saiu, de que às vezes a gente, quando diz muito sim para os filhos ou para aquela pessoa que a gente ama, a gente tira dela um pouco da oportunidade do crescimento, né? Porque o não faz com que você vá atrás para alcançar aquilo que você deseja. Então, isso também é uma forma de amar e é uma forma de trazer o melhor que o outro tem. Saber dizer não também. Sim, verdade. Até então nós já tivemos assim uns bate-papo aí de uma aprendizagem grande que a gente tem tido aí, e alguns conceitos aí, pesquisas, que é exatamente isso. Que como a criança vai aprender a lidar com frustrações ou aprender a lidar com o não, porque o pai e a mãe com aquele lado amoroso de trazer um amor para o filho, e ser assim carinhoso com o filho, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento e falha, né? Porque, na verdade, lá fora, o que a gente tem primeiro é um não. O sim é conquistado através do que a gente barganha, que a gente interage, que a gente oferece e recebe. Então, a princípio, você tem um não, e você vai se inserindo na situação ali, vai interagindo, e você vai se fazendo capaz de ser aceito e de aceitar as pessoas como elas são. Então, isso aí, a princípio, você se frustra muito. Então, é muito legal quando os pais já começam, desde criança pequena, mostrar, não, isso que você está, essa raiva é natural. Eu também tenho igual você, mas só que de coisas diferentes por outras formas, ser coisas novas que não é a sua, que está começando agora. Então, você fica lá na mesma altura dela e fala, eu também me sinto assim muitas vezes. Muitas vezes eu me frustro porque o que eu quero não acontece. Mas isso é natural. Nós temos que aceitar e aprender a lidar com isso. E tem um momento que eu vou conquistar isso e muito mais. Mas eu tenho que ter paciência, tenho que lidar bem com isso. Não é bem Sim, por aí, mais ou menos? sim, mas eu estava falando já na fase adulta, né? Não estava falando na fase Das crianças de criança, começa lá atrás, né? Uhum. Mas eu estava falando porque às vezes a gente faz isso com os nossos filhos adultos mesmo, né? E aí a gente tira deles aí adolescentes. Eu me lembro que eu sou professora, gente, então eu lido muito com adolescentes. E eu vejo isso às vezes, né? Que quando a gente fala assim, quem é que não teve um professor que era aquele mais severo e que você adorava ele? E que depois ele passou os anos, você vai lembrar dele. Eu tive uma professora de geografia que ela era assim. Ela era muito severa, o nome dela era Dona Severina. E eu me lembro dela até hoje, gente, dos anos 70. Olha só, nós vamos abafar o caso, era final dos anos 70, tá? Você está olhando aí quem entrou aí, olha só quem entrou, já viu aí? Beijo, Pela, minha querida, minha sobrinha, gente. É um prazer. É isso aí. Então vamos continuar. Então você falou esse ponto aí da adolescência, né? Realmente a adolescência como algumas pessoas falam assim, eu não vejo tanto nisso não, que eu me lembro que eu fui igual pior do que esses aí que estão acontecendo agora. Chamam de aborrecência, né? Mas não é bem assim. É porque eles ainda estão no conflito, né? De procurar, né? Se posicionar, procurar entender como é que o mundo... Porque o mundo é tão diferente, imaginavam, que eles acreditavam que tudo que eles pensavam era que era o certo. De repente... as realidades vão mudando e vai acontecendo coisas totalmente diferentes. Então, essas mudanças, posicionamento para chegar à idade adulta, chegar à responsabilidade, assumir a responsabilidade, isso mexe muito com eles, né? Então, a gente precisa ter paciência, né? E não interferir tanto e deixar eles viver a experiência e orientar, né? Não procurar viver a vida deles como se fosse a nossa, né? Isso aí é um ensinamento muito grande, né, gente? Olha, a Márcia botou aqui que ela teve um professor de matemática que até hoje ela lembra dele com muito carinho. Eu também, Márcia, eu me lembro assim,
com muito carinho dessa minha professora que, nossa, gente, a gente, é assim, é porque é uma geração diferente, mas eu me lembro que quando ela entrava, todo mundo tinha que levantar para dar bom dia. Eu fico imaginando hoje como é que seria isso, mas tudo bem. Mas, assim, uma coisa que é muito bacana que a gente observa, eu queria fazer uma pergunta aí, principalmente para as mulheres, tá? Para os homens também, mas eu acho que o homem talvez não tenha tido muito dessas, digamos assim, experiências, né? Quem é que barganhou muito, né? O poder de barganha. Você já sentiu constrangida quando você saiu para barganhar alguma coisa? Quando você foi comprar alguma coisa para você negociar isso? Eu queria que vocês colocassem. Ah, a Cristina botou ali, ó, que o professor de português dela, que ela também lembra dele. Gente, olha, esse poder de barganha, ele é muito importante, né? Eu me lembro que quando um tempo atrás, bastante tempo na verdade, eu saía para comprar alguma coisa e quando eu ia barganhar com o vendedor alguma coisa, as minhas filhas elas se sentiam constrangidas com a situação. Mas eu não me sentia constrangida, porque eu estava negociando. Meu pai, ele foi um vendedor incrível, então eu acho que eu herdei um pouco disso. E no passado, eu já tive algumas crenças, como eu falei para vocês, quanto a isso. Mas hoje não, eu negocio, não tem problema nenhum. Isso é muito bom. Para mim, no meu ponto de vista, isso é maravilhoso, né? Você negociar, saber negociar. E esse ponto aí, a Ana botou ali, ó, aquela barganha direta, né? Gente, quando você vai num restaurante, por exemplo, né? Dependendo de se você foi bem atendido ou não foi bem atendido, dependendo do que for, você dá os 10% para o garçom, ou entre outras coisas aí que você pode estar fazendo, ou você vai, sei lá, criar algum evento, você vai barganhar também, né? A questão do investimento, tudo isso é importante. Isso aí é um poder muito forte. E os grandes negociantes... A Dani botou ali, que ela lembra que ela achava engraçado. Olha só. Mas ela achava engraçado, mas a Rafa não achava muito, não. Ela ficava, até hoje ela fica, né? Mas só que a vida vai ensinando, né? Que isso é natural. Você vai aceitar tudo que oferece para você. Se não tem qualidade, se não te atende, você vai aceitar tudo. Não é bem assim. Você tem que saber defender seus interesses. Negociação é lá dentro da ferramenta que a gente atua, que é o CEVAT, né? Está dentro desse quadrante de você saber defender seus interesses. Então é muito importante você ver o lado do outro, mas ver seu lado também. Olha tá só. O que você quer para você também, né? Aí eu chegar aí agora, olha que coisa mais importante, gente. Existe uma ferramenta que tem como medir aí, tá? Uma ferramenta de análise comportamental, um inventário de valores pessoais, porque isso tem a ver com seus valores. Se você acha que isso é importante, você vai fazer. Se você não acha isso importante, você não vai fazer, né? Então, isso daí vai fazer com que você tenha bons negócios, você possa desenvolver na sua carreira. Olha quanta coisa que vai influenciar essa sua negociação. Até hoje a gente estava conversando, assim, acho que foi hoje mesmo que a gente estava conversando sobre isso. Os networks, né, que a gente tem, quantas vezes que às vezes aquele amigo que você tem, né, ele vai poder te ajudar aí na negociação para algum negócio que você vai fazer. Então, esse ponto de negociação, ele é muito importante na liderança, ele é importantíssimo aí na vida de cada um de nós. Será que você está dando realmente importância, como merece, a esse ponto de negociação que você faz aí na sua vida? A Marilena botou ali, o jogo de cintura. Isso aí, Marilena. Isso aí vamos dizer assim, o senso comum, que é falar, você tem o jogo de cintura, mas isso aí é a capacidade da percepção de ser favorável ou não. Ser favorável ou não quer dizer que seja favorável só a você. Favorável à realização, né? Que muitas vezes você tem uma ideia, um projeto, mas você não fez o planejamento. E você não viu quais as viabilidades daquela situação ali para poder negociar com você se vale a pena ou não. Que para você negociar, você tem que ter um planejamento, deve ter cada fator ali bem enxergado, bem analisado e bem testado para ver se vai ter uma tendência de dar certo. Porque você se atirar de cabeça de qualquer jeito,
a tendência é 80% é dar errado, né? Você tem uma tendência muito grande de falhar, não é? Sim, oi, Nayara, que bom te ver aqui. Então, assim, essa negociação, gente, ela é muito importante para você desenvolver os projetos. E não é só projeto aí profissional, da sua vida também. E isso aí faz com que você observe. E o dia que eu conheci o CEVAT, que é a ferramenta comportamental que a gente utiliza, é maravilhoso. Foi quando eu percebi minha negociação ela é alta, gente, porque a gente tem que aprender. Eu acho que eu já tinha isso desde criança, né? Isso tem a ver com alguns valores que a gente tem. E, assim, tem pessoas que têm dificuldades em perceber isso daí por conta dos seus valores. Então, é uma coisa que é muito importante você saber, né? Você fazer essa análise comportamental para perceber como é que você defende os seus interesses. Na defesa dos interesses é apenas, tá? É uma parte, tá? Dessa ferramenta, porque são várias. Hoje a gente está falando da negociação, mas tem outros, né? Aí que a gente vai estar falando mais à frente. O que você acha, Luiz? Não, sim, é verdade. Quando você sabe como você funciona, né? Você sabe como como você se comporta relativo à situação que ali está sendo necessária para você desenvolver algum projeto, alguma coisa na sua vida, você já tem um time favorável. Mas se você está perdido, você não sabe nem como você funciona, como você reage, então você já começa indefeso, vamos dizer assim. Você começa cheio de situações que te deixa questionamentos que você talvez esteja numa terra desconhecida. Mas quando você se autoconhece, se posiciona, sabe o seu funcionamento, você já tem um ganho muito grande, né? Para ter as escolhas adequadas e certas para você, né? Então, assim, isso aí, gente, é um ponto que a gente trouxe porque ele é muito importante. Se você tiver um interesse, pode me enviar aí uma mensagem no direct, para o Luiz também, para você fazer. Você vai ver como é que você funciona, como é que você vai avançar aí no seu objetivo. E, assim, uma coisa que a gente observa também, Luiz, que é um ponto que é muito importante aí na negociação, né? É você também, às vezes, aceitar o feedback do outro, né? Porque, às vezes, a gente não aceita o feedback. Né? A gente já acha que o outro tá na hora do feedback e você tem dificuldade em aceitar, né? Então, isso é um ponto também importante, tanto em dar o feedback e aceitar o feedback, né? São dois pontos aí que são bastante importantes. É logicamente que quando você der um feedback seja construtivo, né? E você se afasta aí do que você pensa, e sim com os fatos, né? Para que aquilo realmente seja uma coisa positiva. Ô, Rose, se você... Assim, uma situação assim, não é uma afirmação, mas é questionamento para nós todos, a todos que estão aqui presentes junto, e você e eu também. Eu estou perguntando para mim mesmo, porque às vezes a gente faz uma pergunta, não é para o outro, não é para outras pessoas, é para nós mesmos também. Muitas vezes você critica uma pessoa, você está olhando você no espelho, que você tem muito daquilo. E também nessa situação aí que você falou, eu boto aqui um questionamento, né? A questão do feedback. Muitas pessoas entendem que um feedback é a pessoa querendo te dar uma rasteira, né? Ver por esse ângulo. Mas o que é que você acha que é mais a pessoa que é mais sua amiga? É aquela que vive te elogiando toda hora, rasgando seda para você, aquela pessoa que chega ali na lata e fala o seu pronto fraco, querendo te mostrar que você tem que prestar mais atenção e mudar alguns aspectos. Quem é verdadeiramente seu melhor amigo nessas questões? E aí, Rosa? É um assunto muito delicado isso aí. Gente, olha, assim, nós brasileiros, a gente leva tudo para o lado pessoal, né? Ou, se não é tudo, a gente leva uma grande parte para o lado pessoal. É o que a gente não deveria fazer, né? A gente teria que se afastar daquilo e olhar realmente se aquilo está sendo uma crítica positiva, né? Ou um feedback, como a gente fala, né? Porque às vezes, mas existe, tá? Também aquela crítica também, que não é um feedback,
né? Tem aquelas pessoas que sabem que você tem, digamos assim, é frágil em algum ponto e ele vai ali naquela ferida também. Mas para mim isso aí não é um feedback. Isso aí é uma crítica mesmo, né? Feedback é aquela pessoa que quando está olhando, ela não está olhando aquilo que ela pensa, mas ela está olhando uma perspectiva que ela está vendo ali, a percepção daquilo que ela está vendo, e não o que ela pensa, a crença dela. Ah, tá. A Dani botou aqui, ó. Depende se fala com jeitinho. E, na verdade, Rose, digamos assim, a crença na pessoa, os valores dela, isso aí é inatacável, né? Isso aí não é negociado nunca. Que você tem seus valores, tem suas crenças, deve ser respeitado, né? Isso é outra questão. Mas você citar comportamentos e falar assim, sério, mas tem que, a Dani colocou bem ali, que eu estou aprendendo muito a ter essa questão de suavidade em dar um feedback. Que eu já fui pior, já fui muito direto, né, nos feedbacks, né? E às vezes quando você é direto demais, a pessoa pode se sentir, de certa forma, um pouco ofendida, achando que está querendo invadir o lado de valores dela, ou coisas assim nesse nível, né? Mas não, a gente, como a Dani bem colocou, se você souber usar as palavras certas, né, na hora certa, com a pessoa certa, naturalmente nós temos que, como a Rose falou antes, né, se colocar neutro, como se fosse uma pessoa observando a nós mesmos e as outras pessoas que estão ali envolvidas, dando os feedbacks. Que aí você vai ter um filtro, saber o que é verdadeiramente positivo, ou o que é esse ponto aí, que a pessoa que ela vive atacando todo mundo, essa pessoa não é positiva, ela está sendo negativa, que ela quer ser superior a todo mundo, aí é diferente. Mas se uma vez ou outra ela coloca para a pessoa ali que ela é envolvida, uma situação que está sendo, vamos dizer assim, prejudicial à pessoa, então não está sendo congruente, aí da forma certa, no momento certo e na situação adequada vai dar tudo certo, vai ser positivo, com certeza. A Marilena botou ali, ó, fazer um bom jogo de palavras. Marilena, assim, às vezes, a maneira como a gente se expressa, tá? A gente tem que observar bem, né? Se a gente, quando na hora que está fazendo esse feedback, se realmente ele é um feedback, né? Porque às vezes a gente não faz isso. Quantas pessoas que a gente observa que faz crítica, não faz um feedback. Então, é observar, né? Nesse sentido aí. A Maria Helena aí é uma pessoa que pode colocar aí para a gente, confirmar se isso aí que eu vou falar agora é verdadeiro, ou se eu estou exagerando, tem um tom de, assim, de mentira, não sei, né? Talvez. Quando ela é uma especialista na área, né? A área de representação, área de teatro, coisa assim, né? Eu já participei de muitas questões de cursos de comunicação dentro de alguns exercícios que a gente faz, né? Então, por exemplo, se você chega para uma pessoa e fala assim, você é um idiota! Mas se você fala, você é um idiota, rindo, aí, não é diferente? Você está falando para a pessoa a mesma coisa, mas só o tom que você deu, o jeito que você aplicou, ou a tonalidade, faz toda uma diferença. A palavra pode ser a mesma, mas dependendo de como você fala, seu idiota, né? Aí você ali está sendo suave, está sendo com a pessoa, né? Está sendo até uma forma amorosa de falar com a pessoa. Mas se você falar com violência, aí você está batendo na pessoa. Mesma palavra. Mas não é? Com certeza. Oi, Alexandra. Que bom te ver aqui. Seja bem-vinda. Então, assim, a gente observa... Eu até ouvi uma pessoa, tá? Falando essa palavra aí. Veio assim na minha mente como uma pessoa fala, daquele jeitinho tão carinhoso, a pessoa falando isso, eu comecei a rir aqui sozinha. Tá? Quando eu vi a pessoa, e faz realmente, né, faz total diferença. É a forma como a gente se expressa. Então, a gente tem que perceber até isso na hora que a gente for dar um feedback, né? Então, assim, existem aí muitas situações. Gente, negociar é uma arte, né? Então, a gente tem que ser um artista mesmo. E existem muitos pontos aí que a gente pode fazer para que possa melhorar, né? E, assim... Uma coisa que é bem bacana para você na negociação é ouvir a pessoa na essência dela, né? Você escutar, que vai muito além das palavras. Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas ela está dizendo outra, né? Então você tem que realmente saber qual é aquela intenção
com o que ela está negociando, né? A Helena colocou aí os termos técnicos, tonalidade e vibração, a intensidade vibracional do que você fala ou reage, ou então a tonalidade. Isso aí faz toda a diferença. E também eu quero, não querendo puxar seu tapetinho nem o meu, mas temos uns 4 minutinhos por aí, então Nossa, tão esse rápido, assunto gente. aí vai aprofundando demais, a gente esquece do time, né? Então, pô, muito bacana, é legal, né? Mas a gente tem que começar a direcionar isso aí para o fechamento e começar agradecendo em primeira mão a todo mundo que participou aqui. Essa live está muito intensa, estou muito feliz de estar aqui. É uma live muito forte, um assunto que pode ser abordado em outras situações, em outros contextos aí. A gente lá para frente, de repente, traz de volta aí em outras situações. Mas eu estou muito feliz e agradeço profundamente o convite da Rose de me chamar para falar sobre esse assunto tão relevante. E também já deixar aí, luissá.oficial é meu Instagram, Luissá no Facebook, meu telefone 21986265417. Se precisar alguma coisa sobre a ferramenta que nós falamos aí, de comportamental CEVAT, ou então, de repente, também até um bate-papo aí, digamos assim, tem aí uma sessão conversacional só para a gente bater papo e entender todo esse funcionamento, que de repente a gente possa ajudar de alguma forma, é só nos procurar, né, Rose? Ah, sim, com certeza. Olha, eu quero agradecer imensamente quem esteve presente aqui e dizer para vocês, tá? Que é um prazer sempre estar aqui com vocês. Que vocês façam perguntas, se tiver alguma dúvida, pode enviar lá no meu direct, será um prazer em responder para vocês. E falar também, né, do livro aí que a gente está trabalhando. O Luiz lançou um livro como coautoria e foi muito bacana, né? Para a parte empresarial e direcionado mais para as mulheres. Já vi pessoas aqui que adquiriram um livro, né? Eu espero que vocês gostem muito desse livro Mulher 360 Graus, que é um livro assim que vai ajudar muitas mulheres. E o meu é crises, né? O meu é crises que ela falou que é por corporativo. Mas se você ler lá o que é que os coautores estão escrevendo lá, tem a ver também com o lado empresarial, família. Porque a família e o seu lar é uma empresa. E você tem que ter gestão muito bem ajustada para ela funcionar. Então, serve não só para a empresa, serve para a nossa empresa também, que é a empresa residencial, de dentro de casa. Olha só, gente, que bacana. Mais uma coisa que a gente está aprendendo hoje. Olha só, né? Então, podem nos chamar aí no meu direct, tá? Meu Instagram, rosemerissá.coach. Será um prazer imenso estar aí falando com vocês, tá? Então, gratidão. E a gente se vê na quarta-feira que vem, gente. Na semana que vem, como vai ser a semana do Natal e do Ano Novo, a gente não vai fazer na quinta-feira a live, tá? A gente vai fazer na quarta-feira, às 18 horas. Olha, e eu espero você aqui, mais uma vez, que a gente vai trazer um assunto, um tema aí muito bom, que vai estar te ajudando aí você ir mais à frente, tá? Então, gratidão. Também tem uma situação, eu conto com vocês. Se a live foi horrível, vocês não gostaram, não conta para ninguém. Mas se vocês gostaram, fez sentido para vocês, espalha para todo mundo. Faz uma fofoquinha maneira, fofoquinha positiva. Conta para todo mundo. Gratidão, Ana, gratidão, Isis, a todos que estiveram aqui. Beijo. Tchau.